Na aula de hoje você vai aprender sobre polarização política, né? Polarização política é um tema que está muito em voga, né? Quando a gente pensa o Brasil, né? A gente começou a ter uma polarização ali a partir de 2014, nas eleições de 2014, a gente teve novamente nas eleições de 2018 e agora, né, nas últimas eleições de 2022 de novo, né? A gente teve duas perspectivas, né, políticas, para a gente pensar o Brasil, né, uma corrente assim mais progressista, né, e por outro lado uma corrente mais conservadora. Então, nos últimos anos a polarização política está muito em questão no Brasil, né, ou seja, é um fato político no Brasil, um fato social quando a gente pensa no Brasil, né. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a polarização política, né. Então, que seria essa polarização política, né? A divisão da sociedade em dois polos a respeito de um determinado tema, né? Ou seja, né, não diz respeito só à política, né? Mas a polarização ela se dá também em outras relações sociais, né? Mas a gente está pensando aqui a partir dessa relação política no Brasil, né? Então, são dois grupos que se fecham em suas convicções e não estão dispostos ao diálogo, ou seja, se fecham nas suas certezas, né, naquela sua ideologia, naquela sua corrente política que você acredita e não está aberto ao diálogo, ou seja, não se propõe, né, a escutar o que o outro grupo, né, tem a dizer, o que possa até ser favorável, né, para a gente formar um país com ideias comuns, né? Então a polarização política, ela muitas vezes ela é até prejudicial para a democracia, né? Porque a democracia ela parte do pressuposto, né, de o diálogo entre diferentes ideias para a construção de uma nação democrática, né? Então a polarização nesse sentido, às vezes ela acaba até prejudicando a democracia. E quando a gente fala sobre a história da humanidade, né, a gente, né, qual que é a tendência do ser humano? Ou seja, viver em grupos, né? Então, antigamente, né, se juntar em grupos, né, era uma técnica, né, usada, né, pelos grupos sociais para preservar sua vida, né? Ou seja, né, para preservar sua própria vida, viver mais tempo, né? Alguns teóricos eles vão falar sobre o estado de natureza. O que é o estado de natureza? O estado de natureza é aquele estado antes da formação do estado moderno, ou seja, antes da formulação das leis. E alguns teóricos vão falar o seguinte, né, que no estado de natureza era a guerra de todos contra todos, ou seja, né, a lei do mais forte, lei da selva, né? Então, se juntar em grupos, viver em grupos, né, era uma tendência para que a gente pudesse viver mais tempos, né? O Aristóteles mesmo, né, ele vai falar, né, que o homem ele é um animal político, né, e a política não acontece sozinha, ou seja, a gente tem essa tendência de viver em grupos, né? A gente é um animal social, né, que tem essa tendência gregária de viver em grupos, né? E para viver em grupos, né, muitas vezes tem a ideia da confiança e lealdade. Ou seja, né, a gente acaba, né, para fazer parte daquele grupo, ser aceito naquele grupo, a gente, né, tem que conquistar a confiança, né, e também ser leal a esse grupo, né. Então, quando a gente tem essas características, o que acontece, né? A gente muitas vezes tem que abrir mão das nossas ideias individuais, né? Ou seja, da nossa criticidade sobre algumas coisas, para que a gente seja aceito naquele grupo, né? Por mais que a gente discorde, mas a nossa tendência é querer preservar a nossa própria vida, né? A gente fala, não, peraí, né? A ideia é garantir a minha própria vida. Então, eu abro mão das minhas ideias individuais, né? Para que eu conviva, né? Dentro desse grupo social. E aí, né, aqui tem um aspecto importante, porque, né, então ser leal vai ser mais importante do que analisar criticamente os fatos, né? Bom, quando a gente traz essa análise para os tempos atuais, isso já não faz tanto sentido, né? Porque hoje em dia a ideia da democracia é justamente a discussão de ideias diferentes, né? Então, a seguir, você vai ver de como a polarização política ela pode ser prejudicial para a nossa democracia. Bom, pessoal, vou apresentar aqui algumas perspectivas sobre a polarização política, né? A gente vai ter alguns teóricos que eles vão criticar a ideia da polarização política, né? Como o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, né? Que eles vão escrever uma obra chamada de Como as Democracias Morrem. Nessa obra, o que eles vão abordar, né? Eles vão falar que é parte da democracia, né? O reconhecimento da legitimidade dos adversários, a tolerância, o diálogo entre os opostos, né? Só que o que acontece, né, quando a gente entra numa polarização extrema, né? A gente corre o risco, né, de
a ideia de surgir um cara que é fora dessas duas premissas, né, dessas duas extremidades, a ideia do salvador, o cara que vai revolucionar a política. E a gente pode entrar numa ideia de autoritarismo, ou seja, né, já que a gente tem duas premissas muito autoritárias, né, por exemplo, uma direita e uma esquerda, então vem a ideia do cara que é de fora, né, que não pertence a nenhum dos dois ideais, né, e vem com a ideia de vai modificar toda a política, né, vou reestruturar a política, eu sou um cara que não estou no âmbito político e pode, né, chegar a um regime totalitário. Então, né, eles vão fazer uma crítica a essa ideia da polarização extrema, né, que aí pode gerar um cara que fala que é de fora do circuito político, né, e ali chegar com uma imposição política em um regime totalitarista. Então, essa é uma crítica à ideia da polarização política. Porém, vão ter outros teóricos que eles vão falar que não, que a própria ideia da democracia é a ideia da polarização, ou seja, a discussão de ideias diferentes, né? Só que uma das questões, das premissas, né, que a gente tem na polarização é essa da nossa um pouco diálogo com o outro extremo, né? A gente não dialogar com a ideia oposta. Então, por isso existe essa ideia da polarização extrema, né? A gente tem que se abrir para ouvir, né? Para que a gente possa construir ideais comuns. Bom, alguns estudos eles vão apontar o quê, né? Que uma opinião formada por um determinado assunto vai importar mais que os fatos relacionados a ele. Ou seja, olha só que loucura, né? Que as pessoas que já têm uma opinião formada num espectro político, né? Muitas vezes elas vão ignorar fatos, né, que provam o contrário das suas ideias, ou seja, elas ficam mais apegadas na sua perspectiva ideológica do que os fatos, ou seja, os fatos pouco importam, né? Mesmo que os fatos mostrem o contrário do que essa pessoa pensa, né, ela vai ficar apegada em sua ideia, né? Vai falar que é tipo uma ideia de manipulação da informação, de fake news. Claro que as fake news a gente tem que estar muito atento às fake news, mas, né, tipo uma ideia de uma mídia que vai manipular toda aquela informação. Então, os fatos já pouco importam, as pessoas ficam presas às suas certezas, né? E os fatos não vão importar, não vão mudar em nada a opinião dessa pessoa. E aqui a gente tem os dados de um estudo feito por Pablo Orteliano e o Márcio Moreto. Eles vão fazer uma pesquisa no Facebook, né, sobre as perspectivas políticas, né? E o que ele vai mostrar? Claro que as redes sociais ela é um importante mecanismo, né, da polarização política, né? Ali a gente tem a ideia dos algoritmos, né? Então, se a gente já tem uma tendência política, já segue algumas perspectivas políticas, é muito provável que a gente receba mais informações dessa premissa política que a gente segue, né? Porque essa ideia do algoritmo vai reproduzir aquilo que a gente, né, consome, aquilo que a gente gosta de ver. Então, o que o Pablo Orteliano e o Márcio Moreto vão falar sobre as redes sociais, mais especificamente o Facebook, né? Ele vai mostrar lá que em 2013, né, ele está falando de perspectivas políticas, a gente tinha 6 comunidades divididas por suas preferências, né? Ou seja, por seus gostos políticos. Aí, depois de 2014, aliás, depois de 2013, né, que a gente vai ter ali aquela mobilização popular em 2013, em 2014 a gente tem a eleição, esses grupos vão se dividir em apenas 2 grupos, né? Ou seja, a gente vai ter uma polarização política extrema do Brasil a partir de 2014. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre polarização política, né? Como a gente mostrou na nossa aula aqui, né, que a gente tem uma tendência, né, como humano, a viver em grupos, né? Porém, né, essa ideia de viver em grupos muitas vezes traz a ideia da polarização política, né? A gente mostrou uma perspectiva aqui, né, do Steven Levitsky, do Daniel Ziblatt, né, que é uma perspectiva negativa em relação à polarização política. Ou seja, né, que a polarização política ela pode ser perigosa para a democracia, enquanto a gente vai ter outros teóricos que eles vão apontar aspectos positivos da democracia, ou seja, né, que a polarização ela é parte da democracia, né? A discussão de ideias diferentes, ela é parte da democracia. A gente também vai mostrar alguns estudos, né, que vão mostrar, por exemplo, de como os fatos já não importam na mudança de opinião das pessoas, né? E também os dados que mostram a polarização política no Brasil a partir de 2014.
Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre polarização política. Para quem gostou, deixa o like, sigam o nosso canal e até a próxima.